Deus te trouxe aqui para um propósito. Deus vai cuidar de você, vai cuidar do seu emocional, vai cuidar do seu corpo, porque às vezes nós pensamos só que acha que a solução maior é dinheiro. Que erro. Que erro que nós, como filhos de Deus, eu não estou falando para as pessoas que não têm essa compreensão, mas nós, como filhos de Deus, achamos que a solução da nossa vida é dinheiro. A nossa solução da nossa vida é Jesus. Busque primeiro o reino e todas essas coisas vão ser acrescentadas em bênção na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Diremos, pois, diante dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode assentar-se. Deus abençoe. E é isso, se Deus é por você, a primeira coisa que você tem que ver: Deus é comigo. Você entregou sua vida para Jesus lá no... você foi lembrar agora, de repente foi lá nos anos 70, nos anos 80, no ano 2000, 2010, mas teve um dia especial, né? Gilberto foi hoje, esse dia vai ficar marcado na vida dele. Mas esse momento, Deus já está cuidando de você de uma forma especial. Isso às vezes as pessoas não entendem, Deus cuida de todas as pessoas. Porque a chuva cai sobre o bom, sobre o ímpio, no ímpio, o justo e o ímpio, a bênção. Se o cara trabalha, se ele pode ser ímpio, ele vai prosperar. A gente tem que entender isso. Ah, mas ele é ímpio, porque ele prospera. Quem trabalha, acorda cedo, ele se esforça, ele estuda. Então, a gente sabe o caminho. A Bíblia, Provérbios, mostra os caminhos para nós termos prosperidade e sermos abençoados. Mas o cuidado de Deus para os filhos é de uma maneira especial, e Ele quer que você entenda isso. Por quê? A palavra de Deus diz aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas. E o que Deus quer agir em nossas vidas hoje? É um despertamento. Porque nós estamos fechando um semestre, né? Nós estamos fechando esses 6 meses, agora estamos entrando no 7º mês, é o 7º mês, passou muito rápido, não passou? Passou muito rápido. Estamos no 7º mês, Deus fez uma promessa que nesse trimestre, lembram? Falei, Deus deu uma palavra que nesse trimestre teríamos um trimestre de celebração, que nós vamos celebrar. Agora, o detalhe é nós tomarmos posse daquilo que Deus fala. Né? Hoje os céus estão abertos aqui e o Senhor vai estruturar vidas nessa manhã. Deus vai fortalecer o seu emocional. Hoje a palavra é sobre isso. Onde Deus vai nos fortalecer para darmos caminhada. Porque se as coisas estão acontecendo, você vê, uma criança passou por isso. Mas como ele estava estruturado com a palavra e conhecer o Deus que ele serve, ele pôde agir ali. Amém? Ele pôde agir. A coisa foi tão séria, e a coisa é tão séria nessa situação, que ele precisa de um processo de libertação, que é até da família, essa criança. Chegou no outro dia, disse que vai pegar uma outra. Então, o nosso jovenzinho disse para o amiguinho: não entra lá no banheiro, porque então ele vai te atacar. Então, olha a situação. Tá pessoas indo lá no colégio para ver, mas é um processo de libertação, de cuidado. Nós não conseguimos acompanhar nossos filhos o tempo todo, conseguimos? Nós conseguimos acompanhar nosso marido em todo lugar? Amamos nossa esposa, queríamos que ela ficasse do nosso lado o tempo todo, mas não conseguimos, porque cada um tem um a fazer, tem uma tarefa. Então, a gente chama a presença de Deus. Sabemos que todas essas coisas, olha para o que Deus diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então Deus vai agir quando o seu esposo sai para o trabalho, Deus vai guardá-lo, Deus vai proteger, Deus vai guardar seus filhos. Mas nós precisamos agora entender que o Senhor quer uma transformação, porque diante de um problema que às vezes passamos, diante de uma dificuldade que às vezes estamos tendo, a nossa dor é maior. Presta atenção no que eu vou falar. A nossa dor interior é maior do que o problema externo. Dependendo da luta que a pessoa passa, a luta que ele está vendo, está presenciando, está ali externa, né? Mas a dor interna é maior do que o problema. Então, como resolver quando nós estamos numa situação dessa?
A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos ama e vai nos levar para um propósito dEle. E aí nós precisamos buscar a Deus. Pastor, eu busco a Deus. Mas de que maneira você tem se envolvido com a presença de Deus? Às vezes queremos o poder de Deus e a presença de Deus na nossa vida é algo mais complicado. A gente não se envolve como Ele gostaria que nos envolvêssemos com Ele. Para sentirmos um cuidado dEle no nosso emocional. Porque quando eu falei de gratidão, às vezes nós recebemos ingratidão e temos situações que passamos que não gostaríamos de passar. Eu vou contar um fato que quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei. Hoje nós estamos aqui, né? E nossas igrejas, nem passamos o negócio da igreja, né? Dos membros, mas no final a gente passa. Nós temos igreja lá em Macapá, alguns irmãos estão, uns no Canadá, Portugal, estão mandando uma palavra para nós, mas nós estamos na obra de Deus, e às vezes a gente escuta tanta coisa. Às vezes você está fazendo a obra de Deus, você escuta tanta coisa que você não gostaria de ter escutado. Você passa algumas coisas que você gostaria de não ter passado. E o pior é dentro da casa de Deus. Isso que é mais complicado. E se você não tiver estrutura, e se você não tiver guardado pela presença do Espírito Santo no teu coração, você não é cair em pecado, você enfraquece. A tua postura muda, as tuas ações mudam. Eu lembro que estava lá em Macapá, e deixa eu contar essa experiência do Norte, quando eu passei lá 12 anos, eu estava na frente de um trabalho. Eu estava na frente do trabalho dos jovens. E cresceu muito o trabalho de jovens. Quando nós construímos abrimos essa igreja, Comunidade Evangélica Reviver, foi muito rápido o crescimento, foi muito rápido. E eu estava com os jovens fazendo trabalho todo sábado. E eu gostava de buscar poder, eu gostava de ler palavra, eu gostava de ensinar. Eu falava para os jovens o seguinte: para tomar banho de piscina, vocês têm clube. Para jogar futebol, tem campo de futebol. Macapá, todas as praças tinham campo. Para brincar, vocês têm lugar, mas para a igreja vão buscar a presença. Aí eles toparam a parada. E com isso a igreja foi crescendo. E aí um dia eu estava num sábado, presta atenção nesse detalhe. Eu estava num sábado com um culto jovem e de repente eu fui chamado ao gabinete. Eu fui chamado ao gabinete e aí você vai, o gabinete feliz, né? Os pastores principais nos chamaram. E aí a gente vai lá, aí estavam os dois pastores e eu cheguei, estávamos sentados, o pastor presidente sentado, o outro auxiliar, que eu era auxiliar também, em pé, e esperou chegar. Quando chegaram, eles falaram assim: pastor Pedro, deixa eu falar uma coisa. E da onde nós estávamos, dava para ver os jovens lá embaixo, porque era um galpão. Ele falou: a partir de hoje, nós que vamos assumir os jovens. Irmão, estava com um culto. Estava com o culto acontecendo ali. Ele: a partir de hoje, nós vamos assumir os jovens. Eu falei: é mesmo, pastor? É? Ah, tá. Eu não parti para cima, não gritei, não xinguei. Só falei: tá bom, pastor. O senhor vai, a partir... agora com o culto acontecendo, que o senhor já vai assumir. E nós vamos assumir, aí nós estamos com umas ideias, nós vamos fazer gincana, nós vamos fazer... Ah, é? Tá bom. A ideia logo, quando você recebe uma situação dessa, é você querer parar. A ideia logo nossa é parar, porque, poxa, que covardia! No dia do culto, né? Eu na frente do trabalho, o trabalho crescendo, você fazendo ali com carinho. Ah, tá bom. Aí o senhor me deu uma ideia. Aí estávamos adolescentes, eu lembrei, sabe por que eu lembrei disso? Porque na conexão agora, nossas crianças estavam cantando com a Manu. A Manu pegou as crianças, sentou com elas no chão ali mesmo, não sei por que, sentaram ali para bater papo, aí daqui a pouco elas começaram a cantar, eu filmei, não sei se vocês viram, as crianças cantando, achei tão lindo as crianças cantando, e eu falei assim, foi assim que eu comecei os adolescentes lá em Macapá. Porque quando aconteceu isso, eu cheguei, tinha uns 5 adolescentes lá, eu falei assim: vem cá, todo mundo aqui, senta aqui no chão. Vamos começar o nosso culto de adolescente a partir de agora. Irmão, nós começamos o culto de adolescentes e chamamos Galera Team. Começamos, aí eu falei assim: o que vocês sabem fazer? Ah, sabemos andar de skate. Jovem era assim, né? Sabemos andar de skate, sabemos fazer dança. Eu falei: legal, bom. Dei a palavra para eles. Eu falei: então vamos fazer o nosso culto. Começamos o nosso culto. A segunda-feira eu quero vocês aqui para ouvir a palavra, para conhecer o Espírito Santo.
Aí, irmão, o trabalho começou a crescer e os jovens começaram a diminuir. Sabe por quê? Porque começaram a fazer gincana. A igreja não é para jogar, a igreja é para presença. E os jovens adolescentes foram crescendo. Aí um dia nós falamos assim, vamos para a praça. Vocês vão andar de skate, vocês vão ficar cantando, vocês vão ficar andando de skate, vocês vão dançar para Jesus. Aí nós fomos para a praça lá, fizemos esse trabalho, juntou jovem, juntou adolescente, porque eles estavam estranhando os jovens andando de skate, cantando e dançando, né? Que eles dançavam muito bem, né? Dançavam daquela street, né? Que fala street dance. Eles faziam street dance. Aí os jovens, quando eu falei assim, eu dei uma palavra rápida, quem quer aceitar Jesus? Aquelas jovens todos veio. Aí nós crescemos rápido. Mas sabe o que eu estou falando isso? Porque às vezes você é paralisado com coisas tão pequenas e Deus tem uma obra grande nas tuas mãos. Tem algo para você fazer. Não dá para brincar, não dá mais para parar. As coisas estão vindo. Jesus estava, a gente querendo saber isso ou não. Jesus está, mas eu estou escutando isso. Mas, irmão, veja os acontecimentos. E mesmo se Jesus demorasse 100 anos, eu não vou viver de 100 anos. E aquilo que Deus, a palavra de Deus diz aqui, que aqueles que ele chamou, foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Fala para o seu irmão aí, me ajuda aí a pregar e fala assim, Deus tem um propósito na tua vida. E você não pode parar. Se eu parasse ali, se eu desanimasse, de repente eu não estava aqui na Tijuca. De repente, vou parar, não vou parar nada. Porque às vezes dói a alma, mas tem um consolador. Irmão, ele está aqui hoje. Ele está aqui para te consolar, para te ajudar, para te levantar, para dar um sorriso novo no teu rosto. Fala para o seu irmão, recebe um sorriso, recebe alegria aí. Fala para ele, toca nele aí, recebe alegria. É ato profético mesmo, recebe alegria. Você vai sair daqui hoje uma nova unção. Vai sair com uma nova unção. Precisamos disso. E quais são os cuidados do Senhor para aqueles que o buscam? A palavra de Deus diz, dá um texto, né? Que a palavra do Senhor vai nos mostrando que nós não precisamos temer, né? Eu até lembrei, nada temerei, o Senhor é meu amigo, não há uma canção assim? Não temos nada a temer, Ele está do nosso lado. O inimigo, o diabo tem uma posição, só uma posição, ele é contra nós. Aí a pessoa fica preocupada, não fica preocupada, sabe por quê? Deus está te guardando por todos os lados. Todos os lados, olha o que diz o Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. A mão do Senhor está sobre a sua cabeça. Sabe o que significa colocar a mão sobre a cabeça? Abençoar. Na questão da palavra de Deus é bênção. E eu peço, Senhor, que você seja tocado agora. E você saia aqui abençoado com essa mão do Senhor sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Isso é o Salmo 125, 1 e 2. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Amém? A gente não vai ser abalado não, amados. E se abalou, Deus vai te estruturar novamente. Vai te estruturar. Quais são os cuidados do Senhor para aqueles que o buscam? As nossas forças são renovadas. Olha Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam, quem conhece vai falar comigo, no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como as e não se fatigarão, caminharão e não desfalecerão. Confia no Senhor, você não vai parar, não vai deixar que nada, porque Deus vai renovar a sua força. A palavra hoje é que Deus quer te renovar as tuas forças. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse cansaço, essa indisposição, há poder no nome de Jesus. Deus é comigo. Fala aí, Deus é comigo. Fala para você agora, Deus é comigo, eu não estou sozinho não. Você não está sozinho, Deus não te colocou para você andar sozinho, Ele prometeu uma coisa a nós, Ele prometeu uma coisa a você, Ele diz: estarei com você todos os dias, em todo momento. Então, Ele diz aqui a palavra, né? Ele endireitará, outro ponto aqui,
Porque o cuidado do Senhor para aqueles que o buscam, ele endireitará as suas veredas. Olha Provérbios 3, 5 a 6. Confio, deixa ele colocar ali que ajuda vocês lerem também. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, nesse primeiro momento aqui do versículo, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Existem situações em nossas vidas que no momento que analisamos o ocorrido, não conseguimos entender. Foi isso que eu falei agora há pouco. Às vezes a gente passa certas coisas e não consegue entender por que isso. Por que passa isso? Mas às vezes a gente não está entendendo o propósito de onde Deus quer te levar. Ele não está te paralisando, ele está te levando para outro nível. E a gente não está entendendo. É outro momento que Deus está preparando para você na sua escalada de fé. Porque Deus conhece o nosso coração. Eu falei que quando nós viemos para cá, nós escolhemos cor de roupa, né? A psicanálise, eu sou psicanalista também. A gente na psicanálise fala, até a cor que a gente recebe, coloca, tem uma influência, porque a gente acordou de um jeito, tal. Mas o Senhor não está nem aí, tá? Sabe quem está olhando? O teu coração. Ele está olhando o teu coração, o que está ali no seu coração. E o que você tem, às vezes, questionado diante de Deus. Então é esse que ele diz aqui: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes você quer entender as coisas. Quantas vezes eu quis entender? Eu quis entender por que isso, por que aquilo. E Deus tinha um para quê. Todas as lutas que a gente passa, há um propósito de Deus. Há um propósito, ele diz aqui, aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Deus tem um propósito para você. Você ama Deus, mas Deus te ama. Ele te amou primeiro. Ele não vai perder o propósito que ele colocou para a sua vida. Às vezes a gente para e Deus nos desperta. Deus nos levanta. Por que eu estou parado? Se Deus tem sido bom para mim, Deus tem guardado. Né? Essa mãe, que é a mãe aqui da igreja, né? Hoje, ela contando testemunho, ela pode ter falado assim: Senhor, muito obrigado, meu filho estava lá sozinho, e tu deste uma autoridade, e ele pôde se defender ali, porque aquela criança estava possessa. E se aquela criança agride ele? Amado, uma pessoa possessa, às vezes não dá para segurar. Quem tem essa experiência sabe que não, às vezes não dá para segurar. Tem que ter o nome de Jesus, a autoridade de Jesus. E às vezes não tem nada de ser forte, não. Às vezes são pessoas pequenas, mas está com uma força demoníaca. Mas o nome do Senhor é mais forte, né? Fica tranquilo que Jesus já venceu todas. Glória a Deus. Então a gente às vezes não entende certas coisas, mas você tem que falar assim: eu não posso parar. Tem uns 6 meses esse ano para servir ao Senhor. Nós vamos entrar amanhã já no novo semestre. Então você tem que falar o seguinte: Deus já fez lindas coisas esse semestre. Mas se Ele não fez, não se preocupa, não se aborreça. Porque Deus está tendo um processo com você. Entende isso? Porque às vezes Deus, nem tudo que eu pedi a Deus, Deus me respondeu na hora, não. As pessoas aqui da igreja sabem que eu tenho resposta tem algumas respostas, graças a Deus não é só essa, né? Eu tenho algumas respostas que são de 10 em 10 anos. Eu com a minha experiência, que eu estou na igreja há muitos anos, desde pequeno, né? E eu comecei a perceber que havia um ciclo na minha vida de 10 anos. Eu tenho resposta que Deus me dá na hora. Tem resposta que Deus me dá dentro do mês. Mas tem ciclo. O ciclo de 10 anos é coisas muito fortes. São ciclos assim. Então eu entendi isso na minha vida. De repente você já percebeu que é um ciclo na tua vida, às vezes de um ano. Um ano Deus faz algo aqui na minha vida, às vezes no trabalho, na família, né? E você percebeu, eu percebi isso. Mas não, se esse ciclo é tão grande, eu vou parar. Eu vou deixar de fazer as coisas de Deus. E uma das preocupações que nós temos que ter é que nós não podemos chegar diante do Rei Jesus com as mãos vazias. Você entende isso? Deus te fez com propósito para que o nome dele seja glorificado. E a gente vai perder mais 6 meses, nós não vamos perder nenhum dia, amém? Porque cada evento natural, você já deu essa palavra, cada evento natural que acontece, você tem que observar onde está o evento do reino. Vocês viram o evento do reino ali com Lucas, que eu contei? Ninguém esperava que esse senhor estivesse passando tanta luta. Mas Deus
permitiu essa situação para que os seus filhos pudessem entender. Por isso você tem que estar ligado. Mas se nós estivermos presos ao problema, se nós estivermos presos às nossas lutas, se nós estivermos presos ao nosso sentimento de dor, porque a dor interior que eu falei, a dor interior é maior do que o do acontecimento, é normalmente assim. Por isso a pessoa, você não entende o que eu estou passando. Por isso as pessoas falam, você não entende, você nunca passou por isso, porque a dor interior é maior. Mas se nós ficarmos presos a isso, na hora que o Senhor precisa que você abra a sua boca, que você ore, que você mude uma situação de uma pessoa, a gente não consegue. Você não consegue. Por quê? Porque a sua preocupação está querendo entender as coisas. Acalma teu coração. Confia no Senhor. Descansa nele. Porque o mais ele fará. Começa a descansar no Senhor. Então, é muito importante de observar isso. Em Gênesis, é uma passagem muito conhecida que fala sobre José, e tem uma passagem de 50, versículo 20, eu quero isso, Gênesis 50, versículo 20. Olha o que José vai falar com os seus irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Essa passagem é a passagem de um jovem, muitas pessoas não conhecem, tem pessoas nos assistindo, mas essa passagem é de um jovem, filho de Jacó, e ele teve uma situação na família, e a família, os filhos de Jacó, né, eles deram quase um fim em José, mas não mataram ele não. Ele foi vendido, e na venda ele passou por muitas situações que nós não vamos relatar, depois você pode procurar em Gênesis, mas ele passou muita situação difícil. Olha, se ele parasse, um jovem de aproximadamente 17 anos, se ele parasse para pensar o que aconteceu com ele dentro da própria casa, ele já poderia desistir até do Deus de Israel. Ele poderia falar, que Deus é esse que permitiu? Eu estava fazendo tudo certo. Ele só foi procurar os irmãos, porque o próprio pai pediu. Vai lá ver como eles estão, vou lá ver. Mas havia um ciúme, né, um problema muito sério que atacou. Esse jovem ficou com o seu emocional ferido, machucado. Por isso eu digo, a dor interior é maior, mas ele não permitiu. A Bíblia mostra que ele ficou machucado. Ele ficou ferido, tanto no corpo como na alma. Mas ele, desde ele olhar para o problema, ele olhava sempre para Deus. Ele olhava para o Senhor, Deus. E aí a palavra de Deus diz que tudo que ele fazia, olha só, mesmo diante da luta, em tudo que ele fazia, o que acontecia? Deus era com ele. Em tudo. Irmãos, Deus tem visto a tua obra. Deus tem visto o nosso trabalho. Então não deixe que nada pare você. Amém, irmãos? Você está entendendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não pode deixar que nada nos pare. E ele não deixou. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou, a história vai mostrar que ele vai se tornar a segunda pessoa ali do reinado de Faraó. E aí, quando Jacó morre, aqui essa passagem, Jacó morreu, e aí os irmãos ficaram, agora nós estamos ferrados. Agora ele vai partir para cima. Agora ele vai nos arrebentar, porque papai estava vivo e ele estava respeitando papai. Mas aí ele chamou, vocês planejaram, ele disse, eu não vou contra vocês. Deus tinha um propósito nisso tudo. Porque Deus queria salvar um numeroso povo. Amados, aonde há choro, né? Você falou isso agora há pouco, aonde há choro, haverá alegria. Veste de alegria. Então, aonde você está chorando, Deus está querendo dizer, eu sou um Deus, né, que opera em todas as coisas para aqueles que eu amo. E a palavra do Senhor diz, se Deus é por você, quem será contra você? Saia desse momento e entre no propósito de Deus novamente. Porque nós não somos curados, nós não somos tratados à toa, não. Tudo que Deus está fazendo é com o propósito de abençoar vidas. Eu posso esquecer, eu estou lembrando agora, essa semana, depois eu vou contar alguns testemunhos,
Essa semana, quando eu estava orando, o Senhor falou ao meu coração. No domingo passado foi um mover muito forte, né? Deus tem movido aqui na igreja de cura e, como eu falei, Deus tem trazido curas aqui muito tempo, mas houve um mover mais forte e nós temos percebido isso. Mas o Senhor falou assim para mim, algumas pessoas foram tocadas, mas ainda não sentiram toda a cura. Mas eu falei, durante essa semana eu vou estar curando tudo. Eu quero que você, guarde essa, você que passou por esse processo de cura, né? Vá observando como a cura, a dor vai sumir, porque tem coisas que foi assim, né? Pá! Mas tem um processo de uma semana. Então Deus mandou dar essa palavra para os irmãos, e eu estou liberando essa palavra. Eu lembrei agora, né? Então vamos voltar aqui. Então se ele tinha esse problema, mas ele não deixou parar. E Deus o levou ao quê? A uma posição de honra. Sabe o que Deus está falando para nós? Que a gente tem, isso é para nós, irmãos. Aí você fala, pastor, o senhor passa por lutas? Não, passo, igual vocês. Mas o Senhor tem me ensinado, e estou passando o que o Senhor tem me ensinado, que pare de olhar a dificuldade e movimente-se. Vá em frente ao propósito que Deus já estabeleceu para a sua vida. Porque numerosa nação será salva através de você. Pessoas serão tocadas através de você. Como Deus te usou, você orava, curava. Essa criança está tendo uma experiência muito grande. Nós sabemos que Deus tem uma chamada para esse menino. Nós já sabemos disso. Há muito tempo, nós só estamos observando. Mas o detalhe é que você já tem essa experiência. Ah, pastor, eu não estou parado. Amém, continue ativo. Amém? Continue ativo. Não pare. Para que onde Deus quer te levar, você possa chegar. Amém, igreja? Glória a Deus. Reconheça que o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Então, apesar do sofrimento, o Senhor estava com José. Não vou dar outro exemplo, não, mas apesar de todo o sofrimento, Deus está com José. Você pode chorar, você pode até reclamar. Poxa, pastor, posso reclamar? Se a gente vai para a Bíblia, vai ver que Jó teve seus momentos de dificuldade. A gente tem que pegar a paz de Deus. Ele não chegou e blasfemou contra Deus, mas ele falou, Senhor, a luta é muito grande. Seria melhor até sair da vida. Mas depois que ele faz tantos questionamentos, Deus responde a ele. E ele disse, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos te veem. Tem hora que a gente precisa conseguir pedir a Deus para tirar a venda dos nossos olhos. Ele era um homem, eu não estou falando de um ímpio, eu estou falando que o homem foi considerado justo diante de Deus. Reto, justo. Foram poucos que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas ele precisou ter uma experiência de poder agora ver como Deus age. Então, é muito importante isso. Ele revela o seu grande amor. Jesus Cristo é a revelação do grande amor de Deus. Hoje nós estamos no tempo da graça, e eu já estou caminhando para o final, mas nós estamos no tempo da graça e Deus não mudou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o que você tem pedido a Deus? Por isso eu falei no início, as pessoas têm por costume chegar diante de Deus e pedir dinheiro a Ele. Jesus virou banco. Senhor, eu quero que pague a minha conta, eu estou com isso, estou com aquilo. E o Senhor, cara, vamos ter um relacionamento. Vamos mudar a nossa maneira de ser. Eu vi uma cena hoje, essa semana, eu acho que muita gente viu, que até nos deixou constrangidos como cristãos. Um jovem, não sei se ele estava na Inglaterra, estava em algum local, e ele falou assim, assiste até o final. E por causa eu assisti, porque ele estava fazendo umas perguntas, e disse assim, a sua religião, aí a pessoa, cristão. Fala um versículo. Não sei não. Aí chegou para outro, e ele fez umas 5 entrevistas assim na rua. Você é quê? Qual a sua religião? Ele disse, sou cristão. Um versículo da palavra. Não leio nem a Bíblia, não sei não. Aí foi jovens, senhores, todos que falavam cristãos, e não sabia um versículo da palavra, não sabia nada da palavra. Aí depois ele perguntou a outras pessoas. Aí ele falou, sou cristão, qual a sua religião? Eu sou muçulmano.
fala uma palavra lá, aí ele, pá, 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 pá. Todos eles falaram. Eu falei, será que nós estamos, na nossa vida, tendo relacionamento com Deus através da palavra? Sabe por que está nos faltando? É a palavra viva dentro de nós. Nós estamos muito técnicos. A gente quer culto técnico. Tem que ser assim, assim, assim. Se não for assim, eu não gosto. E a presença de Deus, aí quando a gente vai para casa, a gente está insatisfeito com o culto, mas na verdade a insatisfação é nossa. Os problemas estão mexendo conosco. Eu estou pegando aquela base que a dor interior é maior do que o problema aqui fora, porque às vezes estão passando e o Senhor fala, cara, eu estou contigo, eu te prometi estar com você, eu prometi mudar a vida, e eu já fiz, eu já venci, está consumado, mas a gente está muito técnico. Eu estou falando com o povo cristão, amém? Não é só a igreja aqui não, é o povo cristão. E a gente está muito técnico. É difícil, a gente fala assim, irmão, lê a Bíblia pelo menos de manhã cedo. Aí eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu acordo cedo e aí é com a correria, então acorda um pouquinho mais cedo. Então dorme um pouquinho mais tarde. Mas não consegue. Então, a graça está aqui. Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente não conhece, às vezes, o Deus que nós estamos servindo. Não conhecemos a palavra de Deus. Falamos aqueles versículos mais básicos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a outra? Eu não sei mais não, pastor. Tá difícil. Mas não é questão de decorar, é deixar que a palavra entre no seu coração. Amém, igreja? A palavra entra no seu coração. E nós precisamos disso. Porque se nós vivermos, passarmos mais 6 meses desse jeito, nós vamos perder um ano. Você pode ganhar muita coisa, mas tudo que você ganhar nessa terra, que não for do reino, se perde. Preste atenção. Tudo que você conseguir nessa terra, que não for do reino, fizer nessa terra, que não for do reino, vai se perder. Ah, pastor, estou estudando, amém, também estou. Estava falando aqui com a Vitória. Vitória, os irmãos já sabem disso. Eu estudei informática, muitos anos atrás. Aí fui estudar design de game. Eu falei, eu já estou fazendo jogos já. Aí eu falei assim, sabe qual é a minha ideia? Fazer o jogo com vocês. Vitória, o Ted, vou botar o urso Ted, a Vitória, ele, vou botar ali para atacar os inimigos e vencê-los, em nome de Jesus. E vou botar jogo para criança na igreja. Eu estou com essa ideia, é o meu projeto. E falei para Marisa, eu vou fazer 65 agora em agosto, mas eu vou fazer depois a faculdade lá dos Estados Unidos, aqui mesmo. Vou fazer mais 2 anos, depois vou fazer a pós-graduação, eu vou me formar com 70, novinho. Entende, irmão? Você não pode parar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, então, como não tem tempo, eu tenho que parar para ler a palavra de Deus. Ah, mas o senhor está fazendo isso? Ah, voltei, eu estou gordão. Então voltei a fazer a minha coach aqui, que tem uma coach aqui, né? Nosso coach baterista, ele estava às 8 horas, vai vir à noite. Aí eu falei assim, eu estou fazendo ginástica. Eu falei, não, pastor, ginástica não fala ginástica não, pastor. Por favor, pastor, isso é coisa antiga. Fala workout, fala musculação. Eu falei, tá bom, como eu estou com a geração Z, workout, eu estou fazendo workout, eu estou fazendo assim. Então, as pessoas estão fazendo, então vai fazer ginástica, vai fazer exercício, né? Vai nadar, vai fazer alguma coisa, mas não pode deixar de ler a palavra. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a palavra? Então, eu posso estar cansado, eu tenho que me obrigar a ler a palavra. Porque é ela que vai me alimentar. Ela que vai, eu vou entender esse amor de Deus, eu vou entender que com Deus, se nós estamos Deus, nós estamos com tudo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu já acordo sabendo que eu vou vencer o dia. É assim que você tem que acordar. Essa segunda-feira eu já venci. Por quê? Porque eu estou com Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vai ter levante, vai ser derrubado. Vai ter gigante, vai ser derrubado. Vai ter leão, vou arrancar ele, vou cortar ele. Mas como? Se é espiritual? Com o poder do nome de Jesus. E eu já declaro uma semana abençoada para a tua vida. Eu já declaro um semestre abençoado. O teu semestre será uma bênção, irmãos. Toma posse disso. Por causa de quê? Porque você está falando, não, porque eu estou falando de Jesus. É Ele que vai te ajudar.
Mas ele espera que a gente pegue a palavra e se alimente, porque o nosso espírito não se alimenta de bife. Eu gosto de bife. Eu gosto de, sabe o que? Bacon. Eu gosto tanto de bacon que eu tive que parar de comer, irmão. Eu comprava bacon, às vezes eu conto um segredo aqui para a igreja, né, que vai para o mundo inteiro. Eu gosto tanto de bacon, que quando você compra o bacon, compra assim, um pedaço grande. E agora os bacon vêm com muita carne, né? Pouca gordura. Aí a gente bota para ferver, deixa ferver e depois guarda. Só que quando eu chego de noite, eu corto um dedo assim de bacon, boto na frigideira e boto no pão. Aí eu não sustentando só com aquele, eu vou lá, corto outro e boto na frigideira e boto no pão. Isso era todo dia. Todo dia. Eu falei, peraí, eu tenho que ter cuidado com o meu fígado. Parei, né? Mas que eu gosto, eu gosto. Entendeu? Então, o importante aqui, de tudo que a gente faz, que a gente gosta, mas temos que entender que o nosso homem espiritual não se alimenta de bacon. Por mais que você goste. Ele não se alimenta daquela pizza, né? Quando você sabe que aquela pizza, quando você pega assim quando a pessoa pega com aquele guardanapo, sabe, guardanapo, sem ser no prato, aí aquele queijo faz assim, aí você, coisa boa, Jesus, não é bom? Mas o nosso homem espiritual não se alimenta disso, ele se alimenta da palavra. Então, você quer estar forte espiritualmente? Lê a palavra, fala com Jesus. E o Espírito Santo vai testificar essa palavra. Aí você está preocupado, Deus diz, não temas, porque teu Deus é maior. Nada vai se levantar, mas levante, fica tranquilo, eu já venci. Eu tenho um propósito com você, o meu propósito não vai parar. Eu vou fazer aquilo que eu determinei na sua vida, que eu espero só que você faça essa entrega. Então eu quero fechar a palavra contando alguns testemunhos breves, essa é bem breve, de algumas pessoas que contaram para nós o que Deus fez. A Letícia, ela está morando lá em Portugal, com o Felipe. Eles foram para Portugal ano passado, Deus tem abençoado eles. E aí nós falamos do trabalho, e ela falou, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu falei com a minha mãe, ela mora aí no Brasil, falei, mãe, vai assistir o culto, só tem um problema no joelho, então vai lá, Deus está curando através desse pastor. Ele falou muito bem, eu não curo ninguém, viu? Eles falam lá, eu não curo ninguém, e não estou preocupado se eu chegar hoje aqui, Jesus não curar ninguém, vou sair tranquilo daqui. Eu gostei daquela palavra dele, falou de salvação, né? E depois orou e Deus teve a misericórdia e curou muitas pessoas. Mas ela estava na sua casa, Letícia lá em Portugal, assistindo, porque o Igor não conseguiu, o Igor Ferreira, com a equipe, não conseguiram passar. Nós levamos, o Mesquita lá ajudou, mas o fio estava muito distante, e houve um problema, não conseguimos. Então o Igor pegou o telefone, eu acho que ele botou pelo Instagram, não sei como foi pelo Instagram? Botou pelo Instagram e algumas pessoas se ligaram e entraram. E a Letícia conseguiu e avisou a mãe dela. Ela começou a assistir. E ela, com muita dor no joelho, com um problema muito sério no joelho, ela sentou-se no sofá, e é uma coisa que os médicos dizem que não deve ser feito. Você apoiar só o problema que tem que ter o problema no joelho, apoiar só os pés assim na cadeira, porque a pressão da gravidade no joelho piora. Então, ou você apoia bem, mas não pode pelar o corpo aqui e o joelho sem apoio. Entenderam o que eu estou falando? Mas ela colocou, e muita dor, ela disse assistiu o culto. Quando acabou, aí a pastora Márcia orou, ela veio à frente, o pastor Feijoli pediu para que ela orasse, ela orou pelas pessoas, e lá a Letícia estava ouvindo aquela oração também, deu para passar para elas. Quando acabou, ela ligou para a mãe, mãe, a senhora foi à igreja? Falou, não fui, filho, não fui, que eu estou com muita dor, mas eu assisti. Eu falei, e aconteceu um negócio aqui muito interessante que eu estou sentindo até agora. Eu estou sentindo como está um aperto aqui, se eu tivesse com ataduras, está apertado aqui e eu estou sem dor nenhuma. Estou sem dor nenhuma. Eu até tinha esquecido. E aí ela se levantou bem, foi o trabalho outro dia, disse que ainda falou para a filha, filha, eu estou sentindo no meu joelho essa ação, mas estou sem dor.
Aí ela falou, tá bem. Eu falei, glória a Deus, Letícia, glória a Deus. Ela falou, pastor, mas eu quero contar a minha bênção. Eu falei, tá, tem bênção? Quero contar a minha bênção. Eu falei, então conta, filha. Ela disse, pastor, aconteceu o seguinte, eu tenho, agora tinha, né? Ela falou, eu estava com um problema no seio, com 7 nódulos, não eram nódulos malignos, mas eu estava com 7 nódulos, 7, pastor, de chegar a tocar e sentir todos eles, não eram pequenos. Como estava com muita dor, eu estou aqui em Portugal, muita dor, eu me protegi um pouco, né, no meu seio, mas marquei o médico porque eu falei, Felipe, eu vou ao médico, porque está me doendo muito. Mas pastor, aconteceu um fato. Quando a pastora Márcia começou a orar aí, eu comecei a sentir uma presença de Deus muito grande. Mas, quando acabou de orar, eu percebi que não estava doendo mais. E aí eu fui e falei, ô Felipe, eu não estou com dor. Eu não estou com dor. E foi lá verificar. Ela disse que quando foi verificar, todos os 7 nódulos sumiram na hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, e a Madalena hoje esteve aqui, ela foi uma das pessoas que foi curada também. A Madalena é uma pessoa que trabalha com a área de limpeza de pele e massagem, cuidado, né? Eu não se lembro muito bem. É esteticista ela? É, mas ela chegava aqui, ela já há muito tempo era membro da igreja, a mão dela não fechava mais. Ela estava, eu até anotei aqui, porque eu poderia esquecer, é tanta coisa que. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, sim, está aqui, ó. Ela disse, pastor, eu tinha artrose todo o corpo. Todo o corpo doía, todo o corpo. Escoliose, bico de papagaio. Tudo. E ela chegava aqui e disse, pastor, eu não durmo. E quando eu faço um cuidado com alguém, eu só posso fazer 2 clientes, só 2. E quando eu faço 2 clientes por dia, eu não durmo à noite, tanta dor. E lá, Deus houve um mover muito forte na vida dela. Irmãos, ela está totalmente curada. Ela mostrou a mão aqui, pastor, aqui a minha mão fechando. Ela está sem dor. Aí ela foi fazer o teste, aquilo que eu falo, faz o teste, ela fez o teste. Ela falou, para eu saber se realmente estou curado, eu vou fazer o teste agora. Ela marcou, ela tem cliente, mas ela dispensa os clientes, porque ela não tem condição, não tinha condição. Ela marcou 4. Aí foi fazendo, quando chegou na 4ª, a moça, poxa, mas tua mão está muito forte. Ela falou, mas Jesus me curou. Ela contou um testemunho. Aí ela falou, eu vou fazer algo que eu não fazia. E ela se agachou aqui. Ela disse, eu não fazia, e ficou agachado. Eu não fazia isso, irmão. Ah, é muita bênção, Jesus. Glória a Deus. Amados, o que eu estou dizendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus sabe o que você precisa. Pode ser que você não precise da área de saúde, mas precisa de um cuidado emocional. A gente não pode parar. A base é essa. Nada pode nos parar. Se Deus precisar te curar hoje, Ele vai te curar hoje aqui. Porque não é homens como o pastor Sério, um homem de Deus, um homem simples, a esposa dele, um carinho, quem conheceu, vê que são pessoas de Deus, mas Deus é o nome do Senhor que faz. Se Ele precisa abençoar lá a sua casa, Ele vai abençoar. Se Ele precisa abençoar seu trabalho, Ele vai abençoar. Mas Ele quer, sabe onde Ele quer começar? Aqui dentro. Se José não tivesse sido tratado aqui dentro, o que estava lá fora arrebentava ele. Porque quando os irmãos pareceram, ele falou, vou arrebentar com vocês agora. Mas ele já estava tratado aqui dentro. Então a gente precisa ser tratado aqui dentro, às vezes no nosso emocional. Se precisa de cura, nós vamos receber isso hoje, nessa manhã, amém?